É isso aí, entusiastas, estamos de volta. Muito tempo sem gravar vídeo aqui no canal, né? Correria. Vamos dar uma breve análise aí desse Nivus Highline. A gente andou 1000 km com ele. Passar algumas impressões, dados de ficha técnica. Aqui a gente já observa essa mudança aqui na dianteira, né? Que ele tem essa barra de LED que acompanha aqui os faróis. Aqui os sensores do ACC, né? Que eu não sei se aqui no logo também tem, que antigamente era. Não sei se ainda permanece aqui. Esse azul, um azul bem diferente, né? Acho que deve ser lançamento essa cor. Aqui a identificação da versão, Highline. Rodas 17, 255, 50, 17, 55, perdão. Essas rodas aí tem um design duvidoso. Temos 4,26 de comprimento, 2,57 de entre-eixos, sendo assim um carro ideal para um casal e uma criança talvez. O espaço interno aqui atrás eu não achei dos melhores, ó. Eu tenho 1,85 e aqui essa é a situação das minhas pernas. Dá para fazer uma viagem, mas assim não é a situação mais confortável. Pelo menos temos aqui saídas de ar atrás. Achei bem bacana. Iluminação aqui. Temos apoiador de braço. Aqui tudo bacaninha. Cinto de 3 pontos. Acabamento normal da categoria, né? Plástico. Bancos em couro. Rack de teto. Aqui temos chave presencial. Engraçado que ela vem com canivete, mas o carro é start-stop lá dentro. Não sei, acho que eles aproveitaram a mesma chave. Aqui a gente trava e destrava pelo botão. Também quando trava e destrava, rebate os retrovisores. Destravar. Aqui atrás também essa mesma ideia, né, que já vinha no T-Cross e outros carros da Volkswagen, acompanhando essa lanterna única, que de noite fica esse filete todo aceso. Legal. Emblema 200 TSI, que refere-se à quantidade de torque, já um emblema clássico aí da Volkswagen. Aqui na lateral, do mesmo jeito. Vou abrir o capô para a gente falar de dados técnicos. Aqui nós temos o bom e conhecido já é a 211, né? 1.0 TSI, rendendo aí 116 cavalos na gasolina e 128 no álcool, né? Aí com 20 kg de torque, uma diferença até considerável, né? 116 para 128, tem carros que não dá tanta diferença. Aqui a gente tem uma diferença de 16 cavalos, a diferença é considerável. Como a gente sempre está andando no álcool, que é um carro locado, então a gente está usufruindo dos 128. Transmissão automática de 6 marchas, aqui é 250, já conhecida também da Volkswagen. Um projetinho aí que está dando bem certo já nos últimos anos, né? Direção elétrica, freios ABS, obviamente, obrigatório por lei, né? Aqui discos ventilados, discos sólidos, né? Eu acho que é isso por aqui. Monta-custa não temos. Mas pior que o ruído nem invade tanto a cabine assim. Invade em altas rotações, acima de 3, 4 mil giros. Esses faróis em LED iluminam muito bem à noite. Vou soltar um vídeo também à noite dirigindo com eles para você ver. Ilumina bem legal. Vamos ali dentro conhecer o painel. Não reparem a sujeira. Como eu disse, a chave. Tem o canivete, mas a gente liga o carro aqui. Pé no freio. Nivus em funcionamento. Iluminação ali do capô ficou atrapalhando um pouco aqui. Vou baixar aqui essa velocidade. Opa! Os direitos autorais. Temos um automático, né, de uma zona. Foca.
A alavanca de câmbio aqui mudou, que antigamente os mostradores eram aqui, né? Ele veio pra cima da alavanca. Mas essa câmera tá me zoando aqui. Freio de mão, 12 volts, apoiador de braço, pequenininho. Isso foi uma coisa que eu reclamo desde o Virtus, né? Ele é muito pra baixo e muito, sei lá. Eu que tenho um braço grandão, eu demoro a encostar nele. Imagina uma pessoa que não é tão grande como eu. Acho que faltou um melhor dimensionamento aqui nessa parte. Painel da Volkswagen aqui já bem conhecida, essa linhagem aqui, né? Todo plástico. Aqui ele recebeu como se fosse um material emborrachado nessa faixa aqui, né? Imitando essas costuras. Na verdade as costuras são de verdade, essa fitinha aqui que ele tem, né? De borracha passando só aqui. O volante novo, né? O logo novo, na verdade. Aqui os comandos dos vidros iluminados. Regulagem do facho dos faróis. Aqui a gente tem as regulagens aqui do ACC, né? Do piloto automático adaptativo. Aqui a gente tem os comandos aqui também do computador de bordo, né? A gente não vai conseguir mexer por causa do capô, mexeu. Aqui é a playlist, né? Android. Aqui os dados de condução. Aqui a gente tem acesso a consumo, autonomia, velocidade, temperatura do óleo, funcionou o carro agora. Tipo, vista geral, que era o que estava antes. É isso, bem completinho. Gostei. Aqui a gente testou também funcionamento. É muito bacana o ACC, a forma que funciona. Aqui os pedal shifts, né? Pode estar mexendo as marchas por aqui. Retrovisorzinho já mais fininho aqui, bem bacana. Teto todo preto. E esse teto aí vai uma ressalva. Vou ver se eu me filmo aqui ao contrário, peraí. Esse teto aqui, eu tenho 1,85. Eu tô quase encostando aqui no teto. Ele tem um teto bem baixo. Então se tu tem 1,90 ou mais aqui, tu vai ter dificuldade de dirigir o Nivus. Então é uma coisa aí pra quem for grande, tá? Às vezes eu me sinto um pouco achatado dentro desse carro. É a sensação que eu senti, né? Tirando isso, os bancos têm boa ergonomia, né? Tem um bom equilíbrio entre conforto e rigidez de suspensão. Sistema de som muito bom, eu não posso testar para vocês, mas posso dizer que é da média para cima da média, tá? Esse sistema de som da Volkswagen. Mesmo sistema que eles usam do Virtus desde 2020 para cá, que eu observo, né? Questão de graves, de tudo. Tirando a parte de infotenimento aqui, né? De mídia que mudou, mas de qualidade dos alto-falantes, eles mantiveram um padrão que eu acho, na minha opinião, que tá da média para cima da média da categoria. Então é isso. Vamos levar esse Nivus para dar uma volta e falar as impressões ao dirigir. É isso aí, meus queridos. A bordo do Nivus Highline 2025. A gente tá com esse carro aí há 3, 4 dias. É um carro locado. E experiência boa, né? Mesmo conjunto mecânico aí que a gente já tem na linha Volkswagen, Virtus, Polo, Up, entre outros, né? 1.0 TSI, um câmbio automático de 6 velocidades. Tem respostas bem ok, né? Bem rápidas, precisas, né? O que me impressiona nesse conjunto mecânico é que, apesar da baixa... Só dar em obras aqui. Apesar da baixa litragem do motor, né? Você tem um motor que empurra, né? Tudo bem que o turbo faz bem esse serviço, mas é incrível como esse carro empurra nessa faixa de rotação aí, 2.000 giros, né? É muito bacana o trabalho que a Volkswagen empenhou aqui nesse projeto, né? Que já é um projeto que, mecanicamente falando, já tem um tempo. E aqui de infotenimento a gente tem essa tela Inter-FT, né? Tem todas as funções aqui
que eu vou mostrar depois com o carro parado, né? A direção achei bem precisa, né? Dirigindo um pouco mais fora do modo civilizado, assim que eu posso dizer, o carro responde bem em frenagens e curvas, né? Um conjunto bem equilibrado, que eu posso dizer que a Volkswagen acertou bem nesse ponto. Ângulo de visão muito bom, da área envidraçada, certo? Aqui a traseira é um pouco encupesada, fica um pouco mais difícil o ângulo, mas a visão geral aqui é bem satisfatória, né? O que eu posso dizer mais? Multimídia também tem comunicação Android Auto, Apple CarPlay, né? Comunica tudo aqui, como já era de se esperar. Eu não gosto nem de falar tanto de mídia, até porque é um carro 2025. Isso aí pra mim já é bem que obrigatório, né? Aqui a função Start-Stop, que você comanda também por aqui. Eu sempre deixo desligado porque eu acho um saco. Inclusive aqui ela está ativada nesse momento. Aqui ó, Start-Stop desativado. Temos aqui também o ACC, né? Que era para mim ter testado para vocês verem agora, mas com essa velocidade eu acho que a gente não consegue setar. Ó, consigo sim, ó, tá freando para mim. Ele tá acompanhando, ó. Não tô acelerando, ele tá acompanhando o caminhão aí. Muito legal, ó. Aí ele desativa por causa do limite de velocidade. Mas eu viajei ontem nesse carro para Recife e eu testei ele várias vezes, bem bacana. Inclusive uma curiosidade, né? Quando tinha pessoas na faixa da esquerda segurando o trânsito, né? Às vezes obrigando a pessoa a ultrapassar pelo errado, né? Que era pela direita. Eu colocava o carro para a direita e ele não ultrapassava, mesmo não tendo carro. Bem bacana, né? Ele só passa pela esquerda. E aí quando o carro sai da esquerda, por exemplo, se você setar lá 120, o carro da frente está 80. Quando você volta... Quando o carro sai da sua frente, você pega e o veículo retoma a velocidade programada. É bem legal. De retomada o carro anda bem, né? A gente tem 128 cavalos, um torque aí de 20 kg, né? A gente tem aí, deixa eu dar uma retomada aqui para o pessoal ver, não vem carro atrás. Dá um pé fundo aqui, ó. As trocas são bem rápidas, como eu falei, né? Depois eu deixo os dados aqui de ficha técnica para vocês, de 0 a 100, consumo. Esse consumo aí 8.6 está no álcool, tá? Ele foi boa parte urbano. Teve uma parte urbana que eu andei um pouco pesado. Urbano não, perdão, rodoviário, que eu andei um pouco forte, né, ali na casa dos 140. E aí ele tava fazendo na casa de 7,5 com álcool, tá? Rodovia. E aí na volta eu já vim mais civilizado, ali 100, 110. E ele tava fazendo em torno de 12 com 1 litro de álcool, que já é bem interessante, né? Então, tudo se resume a pé também, consumo, né? Consumo, sempre digo, é para aferir na média de 100 por hora em rodovia, né? Como estava um pouquinho apressado e também testando o desempenho do carro, a gente, putz, o sol também não anda, né? Então eu tava fazendo essa volta mais rápida para sentir o carro dinamicamente, para passar aqui para vocês também esse feedback. E na volta eu vim mais civilizado, que foi onde eu extraí 12 por litro com etanol. Então facilmente aí com gasolina a gente teria uns 16, né? Partindo do princípio da lógica que é uma média de 30% de diferença, né? A gente teria aproximadamente aí uns 16, 15,5 em ciclo rodoviário. Ciclo urbano, tive andando aqui nessa mesma pegada de etanol 5,6 etanol, mas também aquela coisa, sem estar pincelando não, era andando mais brutinho, sabe? De vez em quando, retomada, sentindo o desempenho do carro. Mas no geral o que eu tenho para dizer é que, tirando a parte de acabamento, que nunca foi um forte da Volkswagen, né? É um carro bem bacana, evoluiu bastante aí. Esse projeto
tá bem consolidado já, né? Posso até dizer que da linha turbo aí, nessa faixa etária, era um dos produtos que eu teria em casa, porque a gente tem aí outros exemplos aí da GM, até Hyundai, né? Até Hyundai, que eu sempre defendi, mas tem os Hyundai 3 cilindros atualmente. Na minha família a gente tem pessoas que trabalham em retífica de motores, então a gente sabe o que é que tá dando entrada, né? De retífica de motores aí com 2, 3 anos de uso, motores novos. E aqui a linha TSI é um dos que estão ainda, digamos, aguentando, né, o suco brasileiro, o jeito do brasileiro conduzir, o jeito do brasileiro revisar os carros. Então é uma opinião minha também, baseada em dados de oficina, tá? Uma oficina que recebe 20, 30 motores diariamente, uma retífica na verdade, né? Então esses dados aí é interessante também para vocês que estão pensando em pegar um carro. Lá nessa retífica, onde eu tenho acesso a esses dados, tá entrando muito motor GM banhado a óleo, carros da Ford também. Ford deixou de produzir aqui no Brasil, né? O Ford Ka e etc, mas tá entrando muito Ford, e alguns Hyundai também 3 cilindros aí, esses mais novos, quem diria, né? Mas é isso aí. O que tá menos entrando lá nessa retífica, que recebe em média de 20, 30 motores por dia, é a linha Volkswagen. Então fica aí também essa ressalva para vocês. Os faróis também aí iluminam muito bem. A gente tá com luz baixa, a luz alta aqui, ó, iluminando lá na árvore. Impressão muito boa. O cluster aqui é todo digital, né, nessa versão Highline. Essa iluminação aqui do volante bem bacana. Aqui também já é clássico da Volkswagen. E na lateral aqui essas luzes vermelhas. De conforto, sim, eu achei ok, tá um equilíbrio bem interessante entre conforto e estabilidade, entre estar firme na pista, né? Ele não é um firme para ser desconfortável, nem chega a ser mole demais. Eu acho que você consegue fazer uma viagem aí cruzeirando a 120 com um carro bem estável. Ó, lógico, você tem que entender que o centro de gravidade é um pouco mais alto desse carro, né? Dá para esperar uma estabilidade do esportivo, mas assim, tá bem equilibrado dentro dos seus concorrentes.